Fala rapaziada, eu sou o Rafa Moraes, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu preparei um vídeo pra vocês das maiores vendas de cada clube brasileiro. Obviamente eu botei dos principais, se esse vídeo render eu posso até fazer uma parte 2, mas por enquanto eu botei dos principais clubes, tá? Já dá aquela moral, já deixa o like, se inscreve no meu canal, beleza? Comenta aí se você discorda, o que você acha do jogador. Não tem muito questão de opinião, né? Porque é só uma apresentação, mas se você achar que o jogador é superestimado, nossa, como é que esse cara foi vendido por esse valor, pode comentar também. E é isso, vamos pro vídeo. Vamos começar aqui com o Palmeiras, justamente o Palmeiras, né? Que é o atual campeão brasileiro. A maior venda da história do Palmeiras foi o Endrick, foi justamente o Endrick, recentemente o Endrick, ano passado foi vendido pro Real Madrid. Ele ainda nem completou 18 anos, ainda tem 16 anos, foi vendido por 72 milhões de euros. É a terceira maior venda da história do futebol brasileiro, atrás de dois caras que estão nesse vídeo também e eu já vou mencionar. E ele assinou, né, como eu falei, assinou com 16 anos, igual o Rodrigo e Vinícius Júnior, que também assinaram antes de fazer os 18 anos. E é uma transferência que ela só vai de fato se concretizar em julho de 2024, né? Quando o atacante fizer 18 anos, que é a data mínima, né? Pra você poder ir pra Europa. Você pode ser vendido antes dos 18 anos, mas você não pode ir pra Europa. Você tem que esperar fazer os 18 anos e ir, que é o caso do Endrick, foi o caso do Rodrigo e foi o caso também do Vinícius Júnior. Bom, de títulos, o Endrick já vai pra Europa com uma bagagem boa, ele já é bicampeão brasileiro, principalmente esse ano de 2023. Ele basicamente carregou essa reta final do bicampeonato do Palmeiras. Tem também uma Supercopa do Brasil, um Campeonato Paulista e recorde, né? Ele é, na verdade, o jogador mais jovem a marcar em uma partida pelo Palmeiras. E também ele é um jogador mais jovem a marcar pelo Palmeiras, né? Na Libertadores e também pelo Brasileiro. Além de ter ganho também o prêmio, né, de revelação do Brasileiro de 2022. Eu acho uma parada que eu acho maneira do Endrick, rapaziada, é que eu acho que ele já vai pra Europa mais preparado do que o Vinícius Júnior e o Rodrigo foram. Isso é uma opinião minha, no caso. Eu acho que ele, fisicamente, ele tá mais preparado que os dois. Eu acho que o Vinícius Júnior e o Rodrigo se desenvolveram muito na Europa, mas eles não estavam tão preparados no Brasil. Eu acho que o Endrick já vai mais preparado pra Europa. Mentalmente também, né, cara? O Endrick, ele já fala, uma parada que eu acho bem legal nele, é que ele já fala inglês e espanhol. Ele já tem aulas de inglês e espanhol, justamente pra poder chegar lá já conseguindo falar inglês, né, espanhol, se comunicar, dar entrevistas. Isso eu acho uma parada muito diferente. Não é todo brasileiro que tem essa iniciativa, e eu espero que dê muito certo, mas enfim, essa é a maior venda da história do Palmeiras. Repetindo aqui o valor, 72 milhões de euros. Agora vamos para o nosso segundo time do vídeo. E lembrando, rapaziada, eu tô fazendo isso, eu não tô fazendo de ordem cronológica, ou do maior valor para o menor valor, e nem por ordem de estado primeiro. Eu tô fazendo de ordem aleatória mesmo, e agora eu selecionei o Galo para ser o segundo. O Atlético Mineiro, né, a maior venda da história do Atlético Mineiro foi o Bernard, né? O Bernard, que foi muito importante para aquela Libertadores de 2013, fazendo gol na semifinal contra o News Old Boys e dando aquela assistência pro gol do Leonardo Silva na final da Libertadores, que esse gol levou o jogo pra prorrogação, depois pra disputa de pênalti, e o Galo conquistou a sua primeira Libertadores ali. Então ele foi muito importante, foi um atacante que, pô, já caiu nas graças da torcida, né, naquele ano, e foi vendido no mesmo ano em que comemorou, de fato, o seu maior título da carreira, que é aquela Libertadores de 2013. Ele foi vendido pelo valor de 25 milhões de euros. Pelo Atlético Mineiro, ele conquistou, né, além da Libertadores, ele também ganhou 2 campeonatos mineiros. Ganhou o prêmio, né, de revelação do Brasileirão de 2012. Pelo Galo, ele teve 100 jogos e 22 gols. Depois teve até uma passagem pelo Everton da Inglaterra, uma passagem também em breve ali pelos Emirados Árabes, e atualmente ele joga no Panathinaikos da Grécia. Agora vamos para o nosso terceiro time do vídeo, que é o Grêmio. O Grêmio, que teve a sua maior venda da história, justamente com o Arthur, que foi do Grêmio pro Barcelona por 40 milhões de euros. Quando o Barcelona comprou o Arthur, né, junto ao Grêmio em 2018, muita gente falava que ele poderia ser o sucessor de Iniesta ou Xavi, né, no meio campo do Barça. Tinha uma expectativa altíssima no futebol do Arthur. Eu mesmo acompanhei ele naquela Libertadores de 2017, que o Botafogo pegou o Grêmio, e eu lembro de ter comentado até com meu pai: quem é aquele cara ali, mano, aquele lourinho ali? Pô, o cara joga bola, e ele realmente era muito bom no Grêmio. Pelo Grêmio, né, ele ganhou a Libertadores de 2017, ganhou a Copa do Brasil, né, de 2016, ganhou uma Recopa e ganhou um Campeonato Gaúcho, além de ter também ganhado o prêmio de melhor volante do Brasileiro de 2017, revelação do Brasileiro de 2017. Ele acabou não rendendo muito no Barcelona, depois foi pra Juventus, e agora, como eu falei, tá na Itália, tá na Fiorentina. E agora vamos pro nosso gigante da colina, o primeiro clube carioca do vídeo. A maior venda da história do Vasco foi o Paulinho, que atualmente joga no Atlético Mineiro. O Paulinho foi um dos destaques, né, daquela campanha do Brasileirão, que levou o Vasco à Libertadores de 2017. Foi transferido pro Bayer Leverkusen por um valor de 18 milhões e meio,
né, de euros, e acabou se tornando a maior venda da história do Vasco, né, com ótimas atuações também na seleção de base. Ele também teve uma boa atuação no Campeonato Sul-Americano em 2017, a expectativa era muito grande com ele. Ele acabou não ganhando nada com o Vasco, mas a torcida do Vasco tem um carinho enorme por ele, porque ele realmente jogou muito pelo Vasco. E, enfim, agora não precisa nem falar o quanto ele tá deitando no Galo, né? Agora vamos pro São Paulo Futebol Clube, que teve como a sua maior venda da história o Lucas Moura, ele mesmo que voltou ao clube anos depois. O Lucas, que custou 43 milhões de euros, que naquela época, né, 2012, era muita coisa, não que hoje não seja, mas naquela época era muita coisa mesmo. Se eu não me engano, quando ele foi vendido, foi uma das maiores vendas da história do futebol mesmo. Foi vendido do São Paulo pro PSG, né, em 2012, no mesmo ano em que ele foi campeão da Sul-Americana. Aliás, o jogo da Sul-Americana, que ele fez o gol, foi o jogo da despedida dele. Eu lembro até que o Rogério Ceni, na hora de erguer a taça, deu a taça pra ele, os dois levantarem juntos, né, como um símbolo de referência à despedida do Lucas Moura. Ele ganhou também um prêmio de melhor meia do Brasileirão de 2012, melhor atacante do Brasileirão de 2012, e pelo São Paulo ele teve 140 jogos e 36 gols. Jogou no PSG, depois jogou no Tottenham, acabou perdendo um pouco espaço lá, voltou pro futebol brasileiro. Muitas pessoas achavam até que ele ia pro Fenerbahçe da Turquia, acabou voltando pro Brasil, jogou no São Paulo e foi importantíssimo aí pro título dessa Copa do Brasil, inédita do São Paulo, fazendo gol na semifinal e eliminando o Corinthians. É muito ídolo do São Paulo, isso é inegável. Agora, saindo um pouco dos clubes do eixo, né, a gente tem aí o Atlético Paranaense, que teve a sua maior venda da história recentemente. Foi justamente o Vitor Roque, destaque do Atlético Paranaense. Ele vai ser reforço do Barcelona a partir de janeiro de 2024. A transferência foi a segunda maior transferência da história do futebol sul-americano, uma transferência de 74 milhões de euros, que equivale a mais ou menos 400 milhões de reais. E olha que doideira, rapaziada, olha como o Atlético Paranaense valorizou o Vitor Roque. O Atlético Paranaense comprou ele por menos de 5 milhões de euros. E aí agora ele foi vendido para o Barcelona por 74 milhões de euros. Olha a valorização que o Atlético Paranaense deu ao Vitor Roque. Gestão, rapaziada, gestão. E assim, ele jogou muito bem no Cruzeiro, mas de fato no Atlético Paranaense foi onde mais ele se destacou, né? Ele conseguiu aí fazer 22 gols em 66 partidas. Como eu disse, a segunda maior venda do futebol brasileiro era do Endrick, até passar agora o Vitor Roque por 2 milhões de euros a mais que o Endrick, a maior do Atlético Paranaense. Tá em choque, é mais um gol do Vitor Roque. Tá em choque, tá em choque. Bom, rapaziada, agora vamos para a maior venda da história do futebol brasileiro. Neymar Júnior, do Santos pro Barcelona. Muitos craques surgiram desde que o Neymar foi vendido do Santos pro Barcelona, né? Nenhum conseguiu passar a maior venda da história até hoje, é o Neymar com 88 milhões de euros. Que naquele período, cara, como eu falei, hoje já é muita coisa, mas em 2012, meu irmão, era muita grana, era uma parada colossal. E o Neymar, cara, assim, a boa mesmo, você pode falar o que quiser dele, mas assim, futebol que ele jogou no Santos, irmão, cara, acho que nada era mais promissor do que o Neymar Júnior no futebol brasileiro. Assim, era algo inigualável. Acho que ninguém consegue se igualar. O mais próximo talvez seja o Endrick, e ele tá muito abaixo ainda. O Vitor Roque também talvez seja um dos que possa sim ser um dos melhores aí dos últimos anos, mas nem assim, nenhum desses dois consegue se comparar ao que o Neymar jogou aqui no Santos. Carregando a Libertadores pro Santos, a terceira Libertadores da história. O Santos não conquistava uma Libertadores desde 1963. Cara, o Neymar ganhou aquela Libertadores sendo artilheiro, fazendo gol na final. Ganhou também aquela Copa do Brasil de 2010, naquele trio mágico do Santos. Foi também artilheiro e fazendo gol na final. Ele era um jogador que não pipocava, cara. Ganhou Recopa Sul-Americana, ganhou 3 campeonatos paulistas, sendo artilheiro de um deles também. O Neymar no Brasil era diferenciado, rapaziada. Ele foi embora, né, do Santos com 230 jogos na conta, 138 gols e 65 assistências. Isso é um número estrondoso, ainda mais pela idade do Neymar. O Neymar foi pro Barcelona com 21/22 anos. E é inacreditável, cara. É inacreditável o que ele se tornou. Eu esperava muito mais dele. Hoje ele tá no Al Hilal, mas ele tinha potencial para ser muito maior do que ele foi. Bom, agora voltando para a cidade do Rio de Janeiro, vamos falar do Fluminense. O Fluminense que teve como sua maior venda da história o Gerson, que hoje inclusive joga no seu maior rival, o Flamengo. E o Gerson sempre foi tratado como joia pelo Fluminense, né? Ele chegou a despertar até interesse da Juventus
Aos 17 anos ele estreou no time profissional e ele acertou com o Barcelona, mas teve uma confusão. A Roma ofereceu depois um valor maior do que tinha sido oferecido pelo Barça, e após a desistência do Barcelona, o Gerson se transferiu para Roma em janeiro de 2016. E o valor da transferência ficou acertado em 18,6 milhões de euros. E um fato curioso é, enquanto ele jogava na Itália, né, quando ele jogava na Roma, ele foi passar as férias no Rio de Janeiro, foi assistir um jogo do Fluminense e mencionou, né, na própria Flu TV, que ele era um moleque de xerém, ele tinha vontade de voltar ao Fluminense um dia, que era o clube que tinha criado ele. E o curioso é que ele foi justamente pro maior rival. Então, assim, inacreditável, cara. O cara criado pelo clube, falando que gostaria de voltar, se denominou como moleque de xerém, e o cara vai justamente pro Flamengo, rapaziada. Bizarro. E agora, voltando lá pro Rio Grande do Sul, vamos falar do Internacional, que durante um tempo teve sua venda como a maior venda do futebol brasileiro. O jogador foi o Oscar, que depois já até chegou a jogar na seleção brasileira, né? Ele foi anunciado como reforço do Internacional em 2010, até acabou fazendo parte daquele elenco campeão da Libertadores, mas ele não podia jogar por questões de contrato. Só em 2012 que ele de fato se tornou protagonista do Inter, né? Com as boas atuações dele, acabou chegando à seleção brasileira, onde ele conquistou a titularidade, camisa 10 e tudo mais, fazendo então com que clubes europeus tivessem interesse neles, e foi aí que ele foi vendido pro Chelsea por quase 32 milhões de euros, né? 31,9 milhões. E hoje o Oscar atua no Xangai da China, né? O clube que ele tá desde 2016. Durante muito tempo foi o terceiro maior salário do futebol mundial, apenas atrás de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Enfim, essa foi a maior venda da história do Internacional. Eu ainda acho que o Oscar vai voltar pro Colorado algum dia. Eu sinto isso. Não sei. Espero que volte, eu acho que ele ainda vai render muito no futebol brasileiro. Agora, voltando para São Paulo, vamos falar do Corinthians, que teve como a sua maior venda da história o Paulinho, que hoje, inclusive, joga de novo no Corinthians. Ele voltou pro futebol brasileiro, voltou pro Timão. E, cara, o Paulinho foi muito bem em 2011, 2012, onde ele teve, de fato, o maior destaque no Corinthians, sendo campeão da Libertadores e campeão mundial, fazendo o gol que classificou o Corinthians para a semifinal da Libertadores, né, aquele jogo importantíssimo contra o Vasco, nas quartas de final, e também participou do gol mais importante da história do Corinthians, que foi aquele gol do Guerreiro. A jogada, inclusive, começou com o Paulinho. E, cara, o Paulinho era muito bizarro porque ele era volante, mas ele era conhecido também como um volante artilheiro, né, cara? Ele saiu do Corinthians com 157 jogos, 34 gols e 16 assistências, ou seja, ele tinha mais gol do que assistência, e isso era muito doido pela posição que ele jogava. Ganhou muitos prêmios individuais também, né? Eleito melhor volante de 2011 e 2012 pelo Campeonato Brasileiro, melhor volante da Copa Libertadores da América em 2012 e também esteve na seleção da Copa Libertadores 2012. Isso tudo só de prêmio individual. Agora, com o Corinthians ele foi campeão, né? Além da Libertadores e do Mundial, ele também foi campeão paulista e campeão brasileiro. Com esse futebol todo do Paulinho, né? Ele chamou a atenção de muitos clubes europeus, e foi aí que o Tottenham ofereceu o valor de 20 milhões de euros pela compra do jogador. E ele acabou não indo muito bem lá na Inglaterra, depois até chegou a jogar no Barcelona também, não foi muito bem. Teve uma época que ele jogou na China e hoje ele tá de novo no Corinthians, voltou pro futebol brasileiro. Agora, indo novamente pro Rio de Janeiro, vamos para o Botafogo de Futebol e Regatas. A maior venda da história do Botafogo, por enquanto, é a do Jefinho, que foi feita inclusive ano passado. O Jefinho, que foi muito bem no Botafogo no ano de 2022, né? Foi emprestado ao Glorioso no ano seguinte para jogar aquela temporada ali no início do Luiz Castro, onde ele foi muito bem, ganhou mais espaço e já mostrou habilidade com a bola desde o início, né? Seus dribles já chamaram muita atenção do exterior. E o Textor, o que ele fez? Ele foi muito inteligente, porque ele viu que muitos clubes europeus estavam de olho no Jefinho, ele foi lá, pegou o Jefinho e comprou pro Lyon, que é um dos clubes que ele é sócio. Foi aí que o Lyon pagou 10 milhões de euros pelo Jefinho. Poderia entrar nessa lista também o Adrielson e o Perry, goleiro do Botafogo e o zagueiro do Botafogo desse ano, que também foram muito bem, e o Textor também usou a mesma estratégia para ir pro Lyon. Só que essa venda ainda não se concretizou, mas muito provavelmente vai se concretizar, e foi feito um combinado de vender os dois juntos. Mas por enquanto a maior venda do Botafogo ainda é a do Jefinho do ano passado. Agora, indo para Minas Gerais, vamos pro Cruzeiro cabuloso. Cruzeiro, que é o mais curioso desse vídeo aqui, que o Cruzeiro teve a venda mais antiga, né? De todos esses aí, a maioria aí é pelo menos de 2010 para cá, ou até mais recente. O Cruzeiro é o mais antigo, que foi uma venda que aconteceu em 2001. O Giovani, que foi um jogador que foi muito bem naquela Copa do Brasil, que o Cruzeiro foi campeão, marcou o gol do título no último minuto na partida de volta. Foi aí que ele foi vendido do Cruzeiro para o Barcelona por 21 milhões de dólares. Eu tentei achar também aqui em euro, que eu tô botando todos os valores em euros, mas não achei nenhum, não sei porquê, mas foi 21 milhões de dólares, que naquela época era muito valor, era um valor muito alto.
E, enfim, essa foi a maior venda da história do Cruzeiro. Agora vamos para o nosso último time do vídeo, que é justamente o Flamengo. Eu sei que a galera ficou até o final só para ver. Vocês ficam esperando, Chico. Você que tem flamenguista que me segue, que tava aqui só esperando o rubro-negro, beleza? A maior venda da história do Flamengo foi o Vinícius Júnior, que foi justamente o mesmo caso do Endrick que eu tinha mencionado. Ele foi vendido antes de fazer os seus 18 anos, então ele teve que esperar. Ele já tava com 16, 17 anos, já tava vendido pro Real Madrid e teve que esperar para fazer os 18 para ir pro clube espanhol. Eu vou falar bem a realidade, tá? Eu achava ele bem superestimado, eu achava ele ok pra bom no máximo, mas assim, não via nada demais nele. Eu não via que ele, eu realmente achei que ele fosse pra Europa e ia ficar um tempinho lá, ia ser emprestado pra algum time menor e ia voltar pro Brasil. Eu não imaginava que ele ia ser tão eficiente no Real Madrid. Hoje ele é o cara do Real Madrid, é o cara que, pô, decide, não pipoca. Ele, pô, foi campeão da Liga dos Campeões fazendo gol na final e jogando bem também na semifinal, quarta de final. Já tem aí também 2 Copas do Mundo da FIFA pelo Real Madrid. Tem também a Copa da Espanha, né, a Copa do Rei. Tem a La Liga ali, então ele já ganhou tudo que tinha que ganhar pelo Real Madrid. Ele foi muito bem, está indo bem no Real Madrid. É o nosso cara que pode dar o nosso Hexa junto com o Endrick aí mais pra frente e o Rodrigo, que eu ainda acho que vão crescer muito. E ele foi vendido, né, por 45 milhões de euros, irmão. E naquela época eu falei, cara, não é possível. Não é possível. 45, não é possível que o Real Madrid tá pagando isso nele. Eu tava muito errado sobre, ele deu a volta por cima, o cara joga demais mesmo, ele precisava só de um ajuste. Às vezes o jogador, cara, ele é muito bom, só que ele não tem a mentalidade que, mano, a Europa te transforma, não tem como. Você joga lá com os melhores, ele evoluiu bastante e tá aí a maior venda da história do Flamengo. Bom, muito obrigado por assistir até aqui, deixa o like no vídeo e, pô, dá aquela moral mesmo, se puder compartilhar com alguém, mandar pro teu amigo São Paulino, pro teu amigo palmeirense, pro teu amigo corintiano, pro teu amigo flamenguista, botafoguense. Ajuda bastante nesse meu início aí de canal, valeu? Se inscreve no canal, como eu falei aí, deixa o like e me siga em todas as redes sociais, eu vou botar o arrobazinho aí pra vocês. É isso. Muito obrigado e tamo junto.